queria ter uma conversa bem rapidazinha com vocês. Por quê? Porque uma coisa que eu sei que você tem na sua vida é problema, é desafio. São coisas desafiadoras que muitas vezes a gente não sabe como se comportar, né? E eu vou trazer uma lição para você hoje, que se você aprender a colocar em prática, nunca mais os seus problemas serão encarados como são encarados hoje. Porque o que acontece? A minha primeira dica para você é saber receber do desconforto. E o que é que, na verdade, isso quer dizer? Você aprender a receber do desconforto. Quer dizer que quando você tiver numa situação difícil, tiver com um problema, tiver com uma dificuldade, seja ela em que área da vida for, e você aprender a relaxar perante a situação. E aí entenda, gente, quando a gente fala de relaxar, a gente não está falando de não fazer nada, mas é de tirar tirar o peso das suas costas, muitas vezes, porque quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma situação que você não sabe o que fazer, normalmente você se contrai. Você estressa tanto o seu corpo que ele se contrai, né? Ele se contrai por medo, ele se contrai por dúvidas, ele se contrai por não saber o que fazer, ou por sentimento de culpa ou de raiva. Todos esses sentimentos que são de baixa frequência, eles vão baixar a sua frequência vibratória e você vai se contrair, e você, nesse momento, é que você impede daquela bênção chegar, daquela solução chegar, daquilo se resolver, porque a sua energia ela está tão contraída que ela não fica receptiva para receber o que tem que vir. Então, se você entender que dentro do desconforto, você tem que se treinar, né? Porque, gente, tudo é um treino. Tudo é um treino. A nossa dificuldade enquanto ser humano é que a gente escuta os conselhos, escuta o mentor e na hora de colocar em prática, você coloca mais 1001 dificuldades. Ou você escuta e acha que toda aquela sua dificuldade está resolvida. Aqui é apenas um passo, que é o quê? Ampliar a sua consciência para você compreender como você faz. E na prática, que é a parte que você vai ter que colocar o desconforto em prática, né? Porque o desconforto é saber que o desconforto vai vir, o desafio vai vir, a dificuldade vai vir, e dentro dela é que você se faz crescer, é que você vai expandir. Nós temos meio que um medo das dificuldades, dos desafios, e a gente se encolhe perante eles, mas eles não vêm para que a gente se sinta inferior, eles não vêm para que a gente se encolha, muito pelo contrário, ele vem para que a gente não permaneça mais naquele degrau que a gente se colocou, para que a gente aprenda a crescer. Então, quando eu digo para você, aprenda a aceitar do desconforto, é você aceitar que aquela manifestação que está se apresentando para você, ela é extremamente benéfica para a sua evolução. Se você aprende, nesse momento em que a dor se faz presente, você aprender a parar de se culpar, a parar de se encher de julgamentos, tanto você quanto as pessoas que estão envolvidas, quanto a situação em si. Porque não é verdade? Assim, ó, quando você está passando por uma dificuldade, e é muito natural que a gente faça isso enquanto está aprendendo, a gente se culpa ou a gente julga as outras pessoas, todo mundo envolvido. A gente pega a situação e diz, nossa, que situação ruim, eu não sei mais o que fazer, isso é muito difícil, a felicidade não é pra mim, eu tento e as coisas não dão certo. A gente vai enchendo a situação de julgamentos, e esse julgamento normalmente, né, que é por isso que eu quis fazer essa aula hoje, eles são de baixa frequência, eles são julgamentos para diminuir a sua capacidade perante o problema, para diminuir ou acusar outras pessoas, para tirar muitas vezes a responsabilidade, né, a sua responsabilidade da situação, e também acusar outras pessoas. Então, olha quanta coisa está envolvida. Vem o seu sentimento de culpa, né? Aliás, vem a sua postura de vitimização muitas vezes.
perante a vida. E aí, durante a sua postura de vitimização, você culpa sim outras pessoas, porque a vítima sempre é vítima, o culpado é o outro que não apoia, o outro que não ajuda, o outro que fez determinada atitude. Mas quando eu falo para você que o crescimento, ele vem também do desconforto, ele vem porque você precisa encarar verdades que vão te fazer crescer. Verdades que vão fazer aquela situação se resolver. Verdades que vão fazer, muitas vezes, a situação não retornar para a sua vida. Entende a diferença? Entende? Então, essa minha fala no momento, ela pode não estar sendo confortável para você, mas pode ter certeza que ela é extremamente necessária para que você aprenda a viver e a olhar esses desafios como algo que faz parte do seu dia a dia, sim, e que eles não estão interligados, por exemplo, ao seu valor, não é? Eu muitas vezes, sabe, gente, nesse meu processo de expansão da consciência, eu vi muitas vezes atrelando o meu valor ao problema que eu estava vivendo. Então eu pensava assim, poxa, será que eu sou uma pessoa tão ruim para estar vivenciando isso? O que foi tanto que eu fiz de ruindade para estar passando por essas dificuldades? Eu acho que é porque eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter felicidade, eu não mereço ter alegria, eu não mereço ter pessoas boas ao meu lado, eu não mereço ser bem tratada. Você fica pegando a situação, né? E aí eu digo, quando você expande, isso vai se tornando menos frequente. Então a situação às vezes se apresenta, você a utiliza para continuar se vitimizando e continuar parada. Entende que é cômodo para nós enquanto ser humano? É cômodo enquanto ego? Porque se a culpa, por exemplo, é do meu marido, quem tem que mudar? Quem tem que ter todo o trabalho para se transformar? Ele. E quando eu assumo a postura de responsabilidade, entrou na minha vida, eu tenho responsabilidade sobre aquela situação em algum nível. A minha postura muda. E aí, como a minha postura muda, o meu comportamento também vai mudar em relação a isso. As minhas ações, os meus pensamentos. E a partir daí eu vou criando nova realidade, vou expandindo a minha consciência. Liz, fecha a porta pra mãe, porque o celular do Ian tá atrapalhando. Mas tu fica do lado de lá, porque tu ficar olhando ele. Então era isso que eu queria trazer pra vocês de lição, que é extremamente importante. Porque se vocês aprendem isso e vão tentando colocar em prática durante o desafio, com certeza, vocês vão encarar a vida de uma maneira diferente, gente. Vocês vão encarar a vida e vão aprender a resolver os conflitos. Porque, por exemplo, se você realmente compreende que o desconforto do problema, da dificuldade, da situação está chegando até você e você pode receber disso, você pode receber aprendizado, você pode receber, por exemplo, uma mensagem dessa que vai te ajudar a se transformar. Você pode entender que os seus pensamentos ou as suas crenças em relação a alguma coisa criou aquela situação. Você relaxa porque você sabe que você está aprendendo. Ou você relaxa porque você sabe que você está tem algo ali que veio como presente para que você se redescubra, para que você se recrie. Entende? Então são muitas coisas maravilhosas que a gente tem para aproveitar no momento de dor. No momento de dor. Aprender no desconforto é você saber disso. Que você tem, né? Muitas vezes você não tem como evitar o conflito. Chega até você. Mas você pode mudar a maneira que você encara o conflito. Você pode mudar a maneira de como você se comporta perante o conflito. Como você age e reage, né? A gente muitas vezes fica só nessa impulsividade. Veio problema, você já reage a ele, muitas vezes de maneira, né, instintivamente, sem parar para pensar ou sem parar para analisar a situação. Então você já tem um problema e já tem um comportamento ligado a esse problema que é programado. Aí você tem a mesma atitude durante os problemas, perante os problemas, mas você vai criando as mesmas realidades por causa disso. Se você tem um problema e você começa a se comportar diferente, você começa a criar uma realidade nova. Aí tá o pulo do gato da transformação da realidade.
Então, eu sei e você sabe, tenha ciência disso, que os desafios vão chegar, porque são eles que nos despertam para o desenvolver. Eu não seria a Elizabeth que eu sou hoje, com a maturidade que eu tenho espiritual, que ainda tenho muito a evoluir, né? Eu não sou a Elizabeth calma que eu sou hoje, tranquila que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tantos desafios. E é assim, eu sei, por exemplo, um dos maiores desafios que eu passei da minha vida, que foi a minha maior dor, foi onde eu mais cresci. E eu hoje, analisando com a cabeça de treinadora, eu vejo que muitas oportunidades foram me dadas para que eu aprendesse. Mas eu, turruna, né, continuei insistindo naquele tipo de comportamento. Como eu insisti naquele tipo de comportamento, eu precisei de um chacoalhão. Ah, minha filha, um chacoalhão. Sabe aquela Paulo, né, da Bíblia, quando ele caiu do cavalo e aí ele teve a visão? Não me lembro nem de que foi a visão, mas eu acho que a minha transformação foi isso. Eu precisei cair do cavalo. Eu precisei sair do pedestal que eu me colocava para poder aprender. Enquanto eu não levei a rasteira, né, de vida que eu levei, eu não aprendi o que eu tinha que aprender. Eu precisei, assim, sabe, perder o chão para acordar. E muitas vezes, e essa é a ideia às vezes errônea que a gente tem, que a gente só aprende pelo sofrimento. Foi muito sofrido para mim aprender, mas porque eu não quis aprender de outra forma. E eu precisava aprender. Precisava aprender a ser mais humilde, a entender que eu não estava certa em tudo, aprender a não ser tão impulsiva, que era um dos meus temperamentos que eu mais odiava, extremamente impulsiva, não pensava antes de agir. E quando eu parava para tomar posse do meu corpo, eu tinha ódio do que eu tinha feito, de ter reagido gritado, de ter querer agredir outra pessoa por estar tão cheia de raiva. Eu tinha raiva desse meu comportamento, né? E foi uma coisa que eu trabalhei muito, 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 muito mesmo, assim. Outro ser humano, né? Hoje eu sou elogiada pela minha calmaria, pela minha tranquilidade perante as coisas, perante os problemas, né? Já ouvi assim, o mundo tá desabando e ela tá aí. Ah, tá tudo bem. É assim a maioria do tempo, né? Lógico, como uma boa humana que sou, tem hora que o emocional, ele oscila. Óbvio, gente, óbvio, né? Eu tô em processo de crescimento, mas isso é tão pouco e tão esporádico, e até quando esses momentos chegam, eu sei receber, eu sei aceitar, eu sei compreender que faz parte do meu momento de evolução, né? Eu passar por isso. Então era isso que eu queria deixar bem claro na cabeça de vocês. Faz parte do... Vocês não repararam minhas unhas, não tive tempo de fazer e o insight veio e eu queria gravar. Melhor do que as unhas mal feitas são os ensinamentos que eu tenho para trazer. Mas eu digo assim, ó, maior do que... esqueceram que eu ia falar. Eu tenho uma ligeira impressão que eu tô num déficit de atenção, mas nada muito grave, gente, que vocês não possam me aguentar. Não é verdade? É verdade. Mas olha, gente, ver o insight e eu quis vir aqui gravar do jeito que eu tava. Meu cabelo tá cheio de óleo de coco. Eu não me maquiei, mas eu queria muito dizer isso pra vocês. Eu queria muito que vocês compreendessem isso, porque isso realmente transforma, tá? Sabe? Transforma mesmo a vida de vocês. Se você tá me conhecendo agora, se inscreva ou me siga aqui no Insta, porque eu tô trazendo sempre com muita frequência conteúdos que vão te ajudar no seu dia a dia para o seu crescimento, para a sua vida harmoniosa. Porque eu sei que na verdade o que nos falta é discernimento de como prosseguir, de como seguir. E às vezes a gente perde a esperança, porque por si só não temos, às vezes, força, às vezes não temos conhecimento. E eu sei o quanto que muitos treinadores me tiraram de momentos tristes, de momentos de desesperanças, de momentos em que eu não sabia o que fazer, e aí eu assisti aquele vídeo e simplesmente aquilo chegou até a mim, aquela resposta, aquela palavra que eu estava precisando. E esse é meu intuito para você, né? Mais do que estar bem vestido, mais do que estar maquiada, mais do que estar apresentando no momento uma boa aparência, porque
Eu estava cuidando das coisas, o insight veio e eu não quis perder. Acontece demais comigo. Tipo, veio um negócio assim pra mim gravar e eu digo, depois eu faço. E depois eu não lembro mais nem o que foi. Depois eu não lembro mais nem o que foi que eu pensei. Mas era isso que eu queria deixar pra vocês, tá, meus amores? Aí deixa um comentário aqui. Você vai fazer sabe o quê? Você vai contribuir com o meu trabalho, que eu tenho certeza. Você sabe que vai ajudar outras pessoas. Então você vai compartilhar com alguém que você ama muito. Vai dar esse presente pra essa pessoa, para que ela também comece a ver a vida dessa maneira, tá bom? E eu digo assim, nem sempre é fácil, mas é possível, mas sempre é possível. Porque o que não é fácil hoje pra você foi só algo que você não se treinou o suficiente para que ficasse fácil. Compreende a diferença? Mas era isso, essa é a lição. E se vocês aprenderem isso, pode ter certeza que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Um cheiro de luz, meu povo.